Um dos primeiros malefícios que o pastor introduziu aqui e falou é em desinformação e fake news. Por quê? Na internet, a gente tem uma facilidade muito grande em ter acesso a qualquer tipo de informação. E quando a gente pensa em facilidade para ter acesso em qualquer tipo de informação, é qualquer tipo, seja ela verdadeira ou falsa. E na maior parte das vezes nós recebemos informações falsas. E o que a gente peca, é por isso que a gente precisa entender que a internet e a rede social não é ruim, nós é que utilizamos de forma errada, é quando a gente tem a possibilidade de checar uma informação e não fazemos. Porque chega até nós uma informação, você vê aquela informação e, na maior parte das vezes, são informações alarmantes. E aquilo te preocupa e você não pesquisa sobre. E aí você acredita, passa para frente, fala com todo mundo e fica por isso mesmo. E aí se desenvolve uma notícia falsa que acaba se tornando realidade e chega num ponto que a gente não sabe distinguir o que é falso do que é real. Um outro ponto, a gente está em época de eleição, por exemplo, que a gente consegue perceber, é a polarização social. É uma divisão de ideias, onde até que em eleições municipais acontece menos, pelo menos eu percebo menos, né? Mas quando é em eleições presidenciais, por exemplo, você vê uma sociedade completamente polarizada. E são familiares que deixam de se falar, pessoas que passam a se odiar mortalmente por causa de uma figura pública X que ele não conhece, essa figura não conhece ele, mas ele deixa de conviver com pessoas do seu convívio natural e social por causa de uma briga política, né? Uma polarização de cunho social. Um outro malefício, que isso a gente percebe mais em relação aos jovens, é o cyberbullying, que é levar o bullying para um ambiente virtual. E o cyberbullying, ele é a mesma coisa do bullying, só que na internet. É você fazer piadas de cunho pejorativo sobre uma pessoa, falar mal daquela pessoa, difundir fake news, se encaixa-se no cyberbullying também, sobre uma conduta ou sobre alguma coisa que a pessoa fez. Se uma pessoa mentir sobre você no âmbito do mundo real é ruim, no da internet é ainda pior. Porque no âmbito da vida real, uma mentira, ela leva muito tempo para se difundir. Na internet, em questão de poucos dias, pessoas do outro lado do mundo têm a capacidade de saber sobre uma mentira que foi contada sobre você. E isso acaba com reputações e acaba com vidas, né? E um outro malefício é que a gente tem uma dificuldade muito grande em manter a privacidade e a nossa segurança por causa da internet. Muitos golpistas, eles utilizam as informações que nós damos na internet por vontade própria para poder aplicar golpes e para poder prejudicar a nós, né? E a segurança fica prejudicada por conta disso. Uma outra questão é a dependência e o vício em redes sociais. Porque mais para frente nós vamos tratar um pouco sobre como essa dependência pode influenciar e como ela afeta a nossa mente, né? E esse vício pode atrapalhar você a ter uma vida saudável. E quando eu digo vida saudável, é vida física saudável. Porque não é um vício que você consome alguma coisa física. Não é, por exemplo, um vício em entorpecente, um vício em bebida, um vício em cigarro, ou um vício em alimento, por exemplo, mas é um vício que ele afeta o funcionamento do seu cérebro. Mais para frente, vocês vão entender o quão perigoso isso pode ser, irmãos. E ele também tem um dos malefícios que a gente pode perceber na época de eleição também, que é manipulação e controle, né? Os políticos utilizam muito da rede social para poder manipular a opinião pública, que agora é recente, com certeza os irmãos já viram alguma coisa sobre as eleições de São Paulo. E o indivíduo, que é o Pablo Marçal, ele era coach, né? Ele diz que não é coach mais, só que ele utiliza muito das redes sociais para poder manipular a opinião pública, a opinião das pessoas. E ele tem feito isso de uma forma que eu nunca vi antes. Está sendo incrível até de acompanhar como ele tem um poder de manipular o que as pessoas pensam através da internet. E lá, ele parece sempre ser extremamente inteligente, extremamente versado. Não conheço muito sobre ele, não acompanho. Eu até tinha muito preconceito com ele, justamente por ele ser coach, é muito difícil. Só que a questão é que ele utiliza as palavras certas no momento certo e acaba manipulando a opinião das pessoas. E é um risco que nós corremos,
Porque isso, irmãos, a gente está falando ainda só no âmbito da nossa vida secular. A gente ainda nem entrou no âmbito da nossa vida espiritual e da nossa vida eclesiástica. Porque aí as coisas ficam ainda pior, tá, irmãos? A gente tem um impacto muito grande na comunicação e nas interações, na comunicação interpessoal, que é entre pessoas. As novas gerações, elas têm tido uma dificuldade muito grande em se relacionar pessoalmente com as pessoas. Elas preferem, na maior parte do tempo, estar se relacionando pela internet, porque é mais fácil, é mais simples, eles não precisam de esforço nenhum, eles não queimam uma bateria social, porque pela internet você não precisa conviver com a pessoa pessoalmente, é mais fácil. E por último, que é o que a gente vai abordar mais amplamente, são os malefícios em nossa saúde mental. Pode pular, por favor? Então, irmãos, a gente poderia ficar aqui por horas e horas, abordando os diferentes malefícios, como isso influencia em nossa vida, como isso modifica a nossa vida. Só que os principais efeitos em nossa saúde mental, ali estão descritos todos. A gente pode começar, que é uma sobrecarga de informação, tá? Na rede social, a gente tem uma quantidade de informações que são jogadas em nós a todo tempo, de maneira muito carregada. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho certeza que vocês vão perceber. Quando você está rolando lá no seu Instagram, eu não tenho TikTok, então eu uso só Instagram. Você está rolando no seu Instagram e aparece um vídeo. E aí você vai ver esse vídeo. O vídeo tem um assunto e um tema muito interessante. E aí esse vídeo é dividido. Em cima está passando um vídeo de alguém conversando, alguém falando alguma coisa, e embaixo está passando um outro vídeo completamente aleatório. Alguém fazendo um bolo, alguém andando de bicicleta, alguém jogando alguma coisa, e são dois conteúdos ao mesmo tempo. E isso influencia na sobrecarga de informação. Por quê? As novas gerações, elas precisam estar com uma quantidade de dopamina no cérebro muito maior. E consumir esses dois conteúdos ao mesmo tempo ajuda a suprir esse nível de dopamina que as novas gerações precisam. Para a gente, às vezes, é até ruim, porque você tem que assistir o vídeo 2 ou 3 vezes, porque ou você presta atenção em um, ou você presta atenção em outro. Isso é o mais comum. Então, isso é uma sobrecarga de informações sobre a nossa mente, que depois de um tempo, se você parar para perceber, você está cansado sem ter feito nada. Você está mentalmente cansado pela quantidade de conteúdo e de coisas que foram sendo inseridas na sua mente, e em 1 hora você consegue assistir 200 vídeos diferentes, porque são vídeos curtos, de 30 segundos, 15 segundos, e aí você vai passando e você perde o tempo, e toda aquela informação vai sendo acumulada. Isso tem pontos positivos, porque é uma quantidade de informação que você absorve, na maior parte do tempo são informações inúteis, mas às vezes você consegue ver uma ou outra coisa que é uma informação que é útil para você. Só que a chance, irmãos, de ser uma informação útil é tão pequenininha que a gente fica só na maior parte do tempo com os malefícios. Um outro ponto que prejudica muito a nossa saúde mental é uma pressão para a gente manter as aparências. Por quê? A gente tem uma necessidade muito grande de mostrar para os outros uma versão idealizada de nós mesmos. Então, quando a gente começa a utilizar a rede social com muita frequência, ninguém posta nada de ruim na rede social. Muito difícil. E aí você entra no perfil de alguém no Instagram, por exemplo, você vai ver os destaques, você percebe que aquela pessoa viajou para o mundo inteiro. Ela foi em todos os lugares do mundo. Ela foi em todos os 5 continentes, visitou centenas de países, e todos os stories dela é só alegria, festa, diversão, é só felicidade. Tudo que ela posta, só coisa boa, não tem nada de ruim. E aí você para refletir sobre a sua vida. Isso eu estou falando de pessoas próximas, não estou falando de celebridade, de gente famosa, não. É alguém que é seu amigo. E aí você para olhar sobre você e fala, cara, como é que essa pessoa faz para viver isso? Porque a única coisa que eu faço é trabalhar. Só trabalho. Trabalho, estudo, e a minha convivência social, eu vou na igreja. Nossa, como é que essa pessoa faz para viver tanta coisa em tão pouco tempo? Porque se ela tem as mesmas 24 horas que eu, em que hora que essa pessoa trabalha? Em que hora que essa pessoa tem que se preocupar com os problemas? E isso acaba acarretando em nós uma dificuldade muito grande, uma pressão para que nós tenhamos a vida que aquela pessoa tem. No trabalho essa semana, sexta-feira,
um rapaz, ele fez exatamente esse questionamento. Eu ainda não tinha terminado tudo, né, não tinha alinhado tudo que eu ia falar, e aí ele fez exatamente esse questionamento. Ele estava com o celular, e aí ele viu um rapaz, e ele virou para mim e falou assim, cara, esse menino, ele faz alguma coisa. Eu falei, por quê? Assim, não tem lógica. Ele está em todas as festas, ele viaja todo final de semana, ele vai para a praia, ele vai para algum lugar, ele faz alguma coisa, e durante a semana ele participa de tudo, ele sai, ele vai em bar, ele bebe, ele vai em festa. Ele falou assim, como que esse cara consegue? Porque eu não consigo. Eu trabalho, o rapaz falando comigo, eu trabalho todo dia, segunda a sexta, o dia inteiro. O tempo que eu tenho no final de semana para poder me divertir, eu estou cansado e eu quero descansar. Não consigo me divertir. Não consigo ir em festa, não consigo sair, não consigo aproveitar a vida como ele aproveita. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e eu pensei que esse, irmãos, talvez seja um dos maiores malefícios que a gente pode encontrar, porque ele acarreta uma centena de outras consequências para a nossa vida. A gente passa a viver infeliz, achando que falta alguma coisa, achando que a gente que falta a gente chegar em algum lugar, ou que a gente está atrasado, ou que a gente está perdido pelo caminho e a gente ainda não achou a direção. E a gente vai explorar isso um pouco mais, sobre como essas consequências podem ser terríveis para a nossa vida, tá? Junto com essa pressão para manter as aparências, a gente tem uma necessidade de validação externa e uma dificuldade com a rejeição. Por quê? Tudo que a gente posta na internet, a gente espera que as pessoas vejam. A gente posta para os outros verem, lógico. Senão a gente não postava nada. E quando a gente posta alguma coisa, e ninguém faz um comentário, ninguém dá um like, e aquilo fica perdido pela internet, você tem uma sensação de que você não está sendo útil o suficiente, ou que você não é válido o suficiente para a sociedade que você está inserido. E isso afeta a gente, irmãos. E o pior, que é a dificuldade com a rejeição, é quando aquilo é recebido de maneira, não é recebido da maneira que você esperava. As pessoas vão te criticar por aquilo. Só que, irmãos, a gente tem que levar em consideração uma coisa. O ambiente da internet, ele tem se transformado de forma muito rápida. Hoje, nós vemos pessoas que postam um certo tipo de conteúdo esperando comentários negativos. Porque comentário negativo gera mais engajamento do que comentário positivo. Muito mais. Eu tenho certeza que vocês já viram alguém postando alguma coisa na internet, que a pessoa fala alguma coisa errada propositalmente, ou então ele deixa algum objeto na cena, algum objeto de forma proposital, para que aquilo gere comentários e aquilo gere engajamento. Isso é porque a pessoa tem uma necessidade extrema de validação. E até o que é negativo é uma forma de validação. Se alguém comenta falando que o seu conteúdo é horrível, que você não sabe fazer, que você precisa aprender, e fala da sua aparência, fala do seu cabelo, fala do seu corpo, isso afeta você de forma negativa, mas isso gera engajamento. E mais pessoas vão ouvir falar sobre você, mais pessoas vão ver você. Então, tudo isso, a gente entra em um ciclo que você precisa de mais validação, e para buscar mais validação, você faz coisas que vão tirar a sua validação. Mas, querendo ou não, você fica famoso. Quantas pessoas na nossa sociedade, principalmente quando a gente assiste televisão, Big Brother é um ótimo exemplo para isso. Não é ótimo o Big Brother, tá, irmãos? Não assistam, não é legal, não é bom. Mas é um ótimo exemplo. Porque no Big Brother as pessoas entram e lá eles representam personagens. E alguns personagens, eles são extremamente odiosos. São dignos de repulsa. Mas, quando eles saem daquele ambiente fictício, eles utilizam essa má imagem para poder ganhar fama. E isso a gente vê diversas personalidades que saíram dali, eram considerados monstros ali dentro, e que saíram dali e ficaram muito famosos por serem ruins ali dentro. É uma coisa um tanto quanto ambígua. A gente tem uma característica que é repulsa por aquilo que é ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem interesse pelo que é ruim, mesmo tendo repulsa. A gente costuma dizer que o amor e o ódio, eles são o mesmo sentimento. Eles só são demonstrados de formas diferentes. Porque quando você ama uma pessoa, você tem essa pessoa na sua mente o tempo todo. Você lembra dela, você pensa nela, você quer estar com ela, e aquela pessoa ocupa boa parte dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. O ódio
é a mesma coisa. Você pensa nessa pessoa o tempo todo, tudo que você vai fazer, você lembra dessa pessoa. A única diferença é a forma como você expressa esse sentimento pelaquela pessoa. E isso é ambíguo quando a gente fala desse âmbito social. Por quê? A quantidade de seguidores que as pessoas ganham depois de fazer uma coisa absurda é muito maior do que quando ela faz alguma coisa boa. Um exemplo recente, dessa semana passada e agora, é aquela advogada, a Deolane. Eu imagino que os irmãos devem ter ouvido falar um pouquinho dela. Ela cometeu crimes, vários, ela foi presa, aí ela saiu, cometeu mais alguns crimes em 24 horas e foi presa de novo. A quantidade de seguidores que ela ganhou nas redes sociais é absurda. Absurda. Todo mundo falando mal. Só que vocês conseguem perceber como isso é controverso? Todo mundo está falando mal, mas foi lá seguir ela para ver o que ela está fazendo. Então, essa necessidade de validação das pessoas leva ela a extremos para ela conseguir o like. Para ela conseguir só aquele joinha da pessoa. Alguém falar... E se vocês perceberem na rede social, o like, ele não tem distinção se você gostou ou não. O like é mais para dizer que você viu e você tem alguma opinião sobre aquilo. Pode ser positiva ou não. As redes sociais, por um tempo, desativaram você conseguir ver quem deu like ou não nas postagens e desativaram reações negativas por causa da influência que isso faz sobre as pessoas. Continuando, a gente tem a gente já tem uma influência muito grande sobre a nossa autoestima. Porque quando a gente volta e fala sobre a necessidade de validação e a pressão por manter aparências, a gente começa a perceber que a gente não é tão perfeito como parece, ou como a gente se enxerga, e que a sociedade, de modo geral, exige um padrão que ele precisa ser seguido. E quando a gente está fora desse padrão, a gente não se encaixa. E isso afeta a nossa autoestima. A autoestima é a visão que você tem de si mesmo. Então, você pode ter uma visão de si mesmo negativa, que a gente chama de baixa autoestima, ou uma visão positiva, que é uma autoestima elevada. E aí, a gente consegue perceber como isso também é controverso, porque tem pessoas que se utilizam de pontos extremamente negativos para poder ficar famoso. Então, ele tem uma autoestima elevada com coisas que ele deveria ter vergonha, às vezes, de fazer. Um exemplo, de novo, dessa semana, é essa Deolane. Ela deveria ter vergonha dos crimes que ela cometeu, mas ela tem utilizado os crimes que ela cometeu para se divulgar na internet e ganhar mais seguidores, consequentemente, ganhar mais visibilidade, mais dinheiro. Autoestima a gente vai tratar um pouquinho mais. Como eu disse antes, a gente tem um problema com a dependência da dopamina. A dopamina, irmãos, no nosso cérebro, a gente diz que ele é um neurotransmissor, que ele é responsável pela felicidade e alegria. Quando você tem altos níveis de dopamina no cérebro, está tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que a dopamina ele funciona como uma droga, porque você tem uma quantidade de dopamina no seu cérebro e o seu cérebro ele fica dependente daquilo e ele precisa de mais quantidade para poder se sentir bem. Por isso que parece uma droga. Porque quando você utiliza uma droga, um entorpecente de qualquer tipo, o seu cérebro libera muita dopamina. E a gente também não precisa falar só de coisa ruim, né? O chocolate, por exemplo, ele libera uma grande quantidade de dopamina no cérebro, principalmente da mulher, não sei porquê. Mulher tem um negócio com chocolate que é incrível. Mas come o chocolate, aquilo libera uma quantidade grande de dopamina no seu cérebro e você se sente bem, se sente uma sensação de prazer, de plenitude. Só que, quando você precisar de novo, você precisa de mais quantidade. E aí você precisa, em vez de comer só um quadradinho, você come 2. E aí, depois de um tempo, você precisa comer 3. Quando você percebe, você comeu uma barra inteira no prazo que você comia um quadradinho. E você já não sente mais aquele prazer que você sentia antes. Essa questão da internet, esse vício e essa dependência de dopamina funciona de uma forma muito parecida. Porque, no início, você posta uma foto, você tem ali 10, 15 likes, que são só seus amigos, seus familiares, suas tias comentando que você está lindo, só. E isso é suficiente. Nossa, você fica todo feliz, fala, nossa, que bom, todo mundo gosta de mim, maravilhoso. Só que aí depois você posta uma outra foto e ela não tem essa quantidade, ela tem menos. Aí só tem uma tia falando que você está lindo, um amigo só curtiu, os outros nem viram, e aí aquilo parece que falta alguma coisa.
parece que não chegou lá, naquele ponto que você queria. Não chegou aonde você precisava. Ainda precisa de alguma coisa. E aí você vai e posta mais uma foto. E aí ela tem menos ainda. E aí você começa a fazer coisas absurdas para que isso apareça para mais pessoas e você receba mais visibilidade. Porque você está viciado nessa sensação de prazer que esses poucos likes te causaram. E aí você quer mais. E nunca é suficiente. E aí, continuando, irmãos, um outro malefício é o isolamento social. Quando você passa muito tempo na internet, você tende a se isolar socialmente. Porque o âmbito e o ambiente da internet, ele é mais propício e ele é menos perigoso. Muito menos perigoso, é menos arriscado. Na internet não tem risco. Você não aparece sua cara. Na internet você pode discutir com quem você quiser, você pode brigar com quem você quiser, você pode xingar quem você quiser, que não tem perigo nenhum, gente. Nenhum, zero. O máximo de perigo que tem é você tomar um bloco ali da rede social, ficar um dia, 2 dias sem poder comentar nada, sem poder utilizar nada, mas é no máximo. Na vida real, dependendo do que você falar e para quem você falar, você corre o risco de tomar um tapa, um soco, ou coisas mais extremas. Então, a rede social, ela é segura para eu poder fazer o que eu quiser, para eu poder demonstrar o que eu quiser, sem perigo de ter nenhum ônus para mim. Então, isso acaba gerando uma sensação de que o isolamento social, ele é bom. De certa maneira, irmãos, o isolamento social não é ruim, tá? Porque a gente divide em 2 formas, que é solidão e solitude. A solidão é quando você está sozinho, completamente sozinho, e não por opção. É porque você foi abandonado, as pessoas não querem estar perto de você, e você não tem essa opção de estar com alguém. E a solitude é quando você decide estar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho. Eu quero estar sozinho. Eu gosto muito de ficar sozinho. É muito bom. Eu gosto. Porque é mais tranquilo, é mais calmo, a gente consegue pensar melhor, a nossa mente está livre de interferências externas, então a gente funciona melhor. De modo geral, o homem é mais característico de gostar de ficar sozinho. A gente gosta de ter nosso tempo, a gente gosta de ter a oficina do nada na cabeça. O que você está pensando? Nada. Estou pensando em nada. Minha mente está em paz. Simples. Então, a solitude é uma escolha. Só que o isolamento social, ele não é a solitude. O isolamento social é quando você prefere estar sozinho, interagindo com outras pessoas no ambiente online. Hoje, é menos comum, mas 10, 15 anos atrás, quando os jogos online começaram a ficar muito difundidos, isso era extremamente comum. As pessoas se isolavam por dias dentro da casa, do quarto, e ficavam só no ambiente online. Ele estava socializando, convivendo com outras pessoas, ali dentro do ambiente online de jogo. Só que era só ali. O máximo que ele saía do quarto era para comer alguma coisa e tomar um banho. Só. E às vezes nem banho, só comia alguma coisa. Então, irmãos, isso é uma coisa que era o isolamento social, só que negativo. O isolamento social, ele tem pontos positivos. Quando você está cansado do seu dia, da sua semana, do seu trabalho, você pega o seu carro e vai para a roça. Na roça é só você. Não tem ninguém mais lá. No máximo, seu cônjuge, um filho, só. E lá você consegue descansar a sua mente. Só que o isolamento social em excesso, ele pode acabar deturpando a sua visão do que é viver em sociedade. Um outro ponto que a gente já comentou é o cyberbullying e o assédio. O assédio, ele se assemelha muito e está dentro do cyberbullying. Porque, como eu disse para os irmãos, na internet, no ambiente da internet, a gente tem poucas consequências sobre o que a gente faz ou fala. Então, a gente pode assediar uma pessoa de qualquer forma possível e a gente vai ter pouquíssimas consequências. Porque, em uma publicação que a pessoa faz, ela tem 150 mil comentários. Um comentário de assédio, ele passa despercebido. Só que isso começa a crescer de uma maneira absurda. E aí começa a todos aqueles comentários serem comentários de assédio. E quando eu digo assédio, irmãos, não é só assédio de cunho físico ou de cunho sexual, por exemplo. É um assédio à sua moral, por exemplo.
É um assédio falando sobre o assédio é uma coisa excessiva, que passa do limite. Então, qualquer tipo de comentário pejorativo que passe do limite, ele é um assédio. Ele é um tipo de assédio, tá? Então, todos estão listados ali? Sobrecarga, pressão... tá tudo. Faltou só alguns outros que eu não coloquei ali. Mas o que a gente precisa pensar, irmãos, e agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais específica, é que tudo isso acaba desenvolvendo em nós duas condições que a gente precisa ficar atento e perceber. Na primeira semana, a Roberta falou... Pode passar. Na primeira semana, a Roberta falou sobre... acho que ela falou só sobre depressão, não foi? Foi, né, pastor? Só que ela deu alguma definição sobre depressão, como que a gente observa, como que a gente entende, como que a gente faz, qual as ferramentas que a gente tem para fazer o autoexame, por exemplo. E aí eu vou trazer para vocês umas definições rápidas, só para a gente poder bater nisso e passar sobre como isso nos afeta, sobre o que é ansiedade e depressão. Pode passar. O primeiro é que a ansiedade, ele é um sentimento natural, tá, irmãos? A ansiedade é totalmente natural. Ele é um sentimento natural que a gente tem perante situações da vida, tá? Situações que nos causam medo ou insegurança. Isso nos causa ansiedade, é comum. Só que a ansiedade, ela começa a causar preocupação quando ela é em excesso. Quando ela passa a ser... Quando essa preocupação e esse temor, eles passam a comprometer as nossas atividades diárias e corriqueiras, comuns. E os impactos que isso nos causam é que diminuem a nossa capacidade de raciocínio, por exemplo. Aí a gente acaba caindo naquelas outras coisas que a gente falou. Isolamento social, uma dificuldade de interação, você quer ficar muito sozinho porque a sua mente precisa trabalhar mais do que o normal. E tudo isso passa a ser patológico porque afeta a sua vivência e o seu ambiente comum, certo? Só rápido, só para pincelar. E agora passa o próximo que a gente vai falar sobre a depressão. A tristeza também é algo comum. É normal do ser humano ficar triste. Você pode ficar triste porque o seu time de futebol perdeu um jogo. Você pode ficar triste porque um ente querido, um parente, alguém próximo faleceu. Você pode ficar triste porque um relacionamento terminou. Você pode ficar triste porque alguém brigou com você. Você pode ficar triste porque alguém mentiu para você, alguém traiu a sua confiança. Tem várias possibilidades que a gente pode ficar triste, irmãos. Várias. Algumas mais graves, outras menos graves. E a tristeza é normal, é inerente ao ser humano. Tem dias que a gente fica meio brocochô, não está afim muito de fazer muita coisa. Só que quando que isso se torna patológico? É quando começa, assim como a ansiedade, quando começa a afetar a nossa vida cotidiana. Quando essa ansiedade, quando essa tristeza, ela passa além daquilo que é comum. Você começa a ficar triste por muito mais tempo do que ficava. E aí você começa a desenvolver ideias de que você não é necessário, de que o mundo ou a sociedade não precisam de você, de que você não tem utilidade. E tudo isso, irmãos, colocam em mente o âmbito do uso excessivo da rede social. Como tudo aquilo que a gente falou antes afeta esses sentimentos dentro da gente, tá? E a gente começa a se sentir menos importante, a gente começa a se sentir menos necessário, e aí a gente começa a ter uma coisa que a Roberta falou lá na primeira semana, que são as ideações suicidas, que são ideações de autoextermínio. E essas ideações, elas funcionam como? Que é pensar em morrer, pensar que seria melhor se eu morresse. Se eu morrer, a dor acaba. Aí a gente começa a pensar como fazer isso, como que eu vou fazer. Porque eu não gosto de sentir dor, então eu quero que seja indolor. Tem que ser rápido, que eu não quero ficar pensando naquilo. Homens, normalmente, utilizam de meios mais letais, que é porque, num momento que o seu cérebro não está aguentando mais, você toma na mão aquilo que é mais letal que você tem por perto e faz. E aí, normalmente, os homens são mais letais, tá? As mulheres tentam mais, só que os homens são mais letais, tá?
Tudo isso a Roberta comentou na primeira semana, muito bem, tá? Então, a gente está só pincelando, tá, irmãos? E aí, para a gente passar, agora, eu vou trazer para vocês algumas... Pode passar o slide, por gentileza. Todas essas outras características, tudo isso que a gente falou anteriormente, é conhecido para nós. Algumas coisas a gente conhece mais, outras menos. Só que, recente, de 2017 para cá, vem sido desenvolvidos novos estudos a respeito de novos transtornos que não existiam antes e que estão intimamente relacionados ao uso excessivo de redes sociais. Pode passar para o primeiro? O primeiro que eu queria trabalhar com vocês é a reversão do efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? O efeito Flynn ele vem sendo estudado, ele começou a ser estudado lá na década de 80. Lá na década de 80 começaram a estudar o efeito Flynn, e o efeito Flynn ele define o aumento gradual do índice do quociente de inteligência, o QI, do ser humano. E desde o início do século XX, lá em 1900, vem apresentando um aumento gradual no quociente da inteligência do ser humano. Cada geração é um pouquinho mais inteligente do que a geração passada. Tem um pouquinho mais de capacidade que os pais, né? Vamos dizer assim, mais fácil. E desde a década de 80 para cá, a gente tem percebido um efeito reverso, uma diminuição. Lógico, essa diminuição dos anos 80 até por volta de 2005, ele era muito pequeno, não chegava nem a 1 ponto de diminuição. Só que de 2005 até 2018, os estudos mostraram uma queda abrupta nos níveis do quociente de inteligência, chegando até uma diferença de uma geração para outra de até 5 pontos. Então, irmãos, assim, o quociente de inteligência ele não é o que mede a inteligência, mas ele é o que mede a maior parte das capacidades que a gente tem, de modo geral. E, irmãos, imaginar o seguinte, o que é considerado ok para uma pessoa viver bem, sem ter muitos problemas, é um quociente de inteligência por volta de 90 pontos. Uma pessoa considerada um gênio, super inteligente, tem em média 120. Albert Einstein, por exemplo, tinha 120 e poucos, por aí. Aqui em nossa sociedade, no Brasil, estudos recentes indicam que nós temos apresentado um coeficiente de inteligência médio abaixo de 80. Então, assim, isso causa para nós, irmãos, para a nossa sociedade, uma coisa que os estudiosos têm chamado de era da burrice. Parece pesado, né? Mas a gente tem vivido o que a gente chama de era da burrice, ou idade da burrice, ou tempo da burrice, cada um dá um nome diferente. Porque a gente tem apresentado uma diminuição nesse quociente da inteligência que é preocupante. É preocupante porque diminui uma coisa essencial, principalmente na nossa vida cristã, que é a capacidade cognitiva. Porque a nossa vida cristã é o seguinte, no ambiente da internet, eu lembro que eu até fiz uma pergunta parecida para o pastor uma vez, no AcampPV, que a gente ouve falar na internet, de todo tipo de fonte diferente, a gente ouve falar de Deus. E cada pessoa traz um ponto muito pessoal sobre a visão que ele tem de Deus. Então, quando a gente tem uma diminuição da nossa capacidade cognitiva, a gente tem uma dificuldade maior em interpretar o que é verdade. A gente tem uma dificuldade maior em interpretar o que vem realmente de Deus e o que vem do coração daquela pessoa. Então, essa diminuição do coeficiente da inteligência, que é o QI, ele é extremamente preocupante, porque a gente tem uma diminuição na nossa capacidade de visualizar e perceber o que Deus tem para falar para nós. Tá? E isso gera consequências, porque... Pode passar o próximo? Pode pular esse, passa para o próximo. Esse aqui, a obsessão por celebridades, tanto é que isso é muito recente, irmãos, que isso não tem nenhum nome, tá? O nome que os estudos apresentam é esse mesmo, obsessão por celebridades. E ele está intimamente relacionado a essa diminuição do nosso quociente da inteligência. Porque essa diminuição da nossa capacidade cognitiva faz com que a gente consuma na internet uma quantidade alarmante de conteúdo, que não é um conteúdo de qualidade, não é bom, não vai acrescentar nada, só que a gente
consome por causa de quem faz. E isso não são só pessoas famosas, são figuras públicas de modo geral. Políticos, por exemplo, se encaixam. A gente vê na internet um amor que para quem não sente, é até estranho, um amor absurdo por políticos, por exemplo. É aquele tipo de pessoa que briga, que às vezes mata outra pessoa por causa de um político. E isso fazem também por causa de pessoas famosas, por causa de celebridades. Né? Mais uma vez, vou usar o exemplo dela, encaixou como uma luva, tá, irmãos? O que aconteceu com a Deolane essa semana encaixou como uma luva. Porque ela está presa e as pessoas fizeram caravanas para ir até a porta do presídio para poder levantar cartaz e falar que ama ela. Irmãos, ela é uma mulher que não acrescenta absolutamente nada para ninguém. Ela ficou famosa porque ela era casada com um MC e esse MC morreu. E esse MC morreu porque ele estava traindo ela, e aí ele foi tentar fugir por uma sacada e ele caiu. E morreu. E a partir disso ela ficou famosa. E aí as pessoas começaram a acompanhá-la, as pessoas começaram a curtir o que ela fazia, e aí isso, irmão, se perdeu de uma forma absurda. Então isso está intimamente relacionado a essa diminuição do nosso quociente de inteligência. E aí, quando a gente pula um pouco mais, a gente precisa entender, irmãos, como isso afeta a nossa vida espiritual. O primeiro de tudo é que a gente tem uma distração espiritual e uma prioridade errada. A gente dá prioridade para coisas que não são essenciais em nossa vida e que a gente não precisa e acaba esquecendo e perdendo o foco daquilo que é importante, que é a nossa vida espiritual. A gente tem isso tudo por causa da diminuição da nossa capacidade cognitiva e reflexiva. A gente começa a aceitar tudo que é falado, sem entender, porque a gente não tem conhecimento, o nosso foco é outro, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não estuda. Então, qualquer coisa que é falada para a gente encara como verdade. E seguindo, que é o obscurecimento, que palavra difícil, da verdadeira adoração. Porque a gente vê na internet pessoas adorando de diferentes formas. E tudo parece estar certo. Porque a gente sabe que o Espírito Santo se manifesta de diferentes maneiras. Então, a gente não pode questionar a adoração de uma pessoa. Só que tudo precisa ser feito com racionalidade, irmãos. E quando a gente tem uma diminuição da nossa capacidade cognitiva, a gente tem uma dificuldade maior de fazer as coisas de forma racional. Então, a gente acaba se perdendo nisso. Tá? Então, é uma dos principais... a rede social ela afeta muito a nossa vida cristã. Porque a gente começa a perder o norte do que é verdade, a gente começa a perder a noção do que é bom, e a gente começa a ter uma dificuldade de ouvir verdadeiramente a voz que vem de Deus. Porque a gente ouve tantas vozes, e a nossa mente fica tão bagunçada por tanta voz, porque a gente fica tanto tempo na internet, consumindo todo tipo de coisas que vêm de todas as fontes, que a gente não sabe que voz que vem do céu. A gente não sabe que voz que vem de Deus. E aí, a gente não consegue identificar, porque a gente não conhece a voz de quem fala. Porque lá na minha casa, se a minha mãe me grita lá de fora, eu sei que é minha mãe. Por quê? Eu conheço a voz da minha mãe. Se o Tato me grita lá de fora, eu sei. Quando chega lá em casa, o jeito que alguém toca o interfone, agora não, porque mudaram o interfone, mas antes, era aquele que você descansava o dedo, sabe? E aí, dependendo do jeito que toca o interfone, eu já sei quem chegou. Porque é uma característica, eu conheço o que aquela pessoa tem para mim. E quando a gente não se relaciona com Deus, a gente não conhece a voz de Deus. Então, qualquer voz pode ser a dele. Qualquer coisa pode vir dele. Então, quando eu não estudo, quando eu não aprendo, quando eu não leio a Bíblia e eu não consigo entender o que é o caráter de Deus, qualquer coisa pode se encaixar em Deus. Porque as pessoas criam deuses à sua imagem e semelhança. Eles deixam de ser a imagem e semelhança de Deus e Deus se torna a imagem e semelhança do ser humano. Então, ele cria um Deus que está de acordo com as coisas que ele acha certo. E como é que eu vou fazer para saber se isso não é verdade? A resposta é clara, a Bíblia. É a palavra. É orar para ouvir de Deus o que ele quer de você. Então, irmãos, para a gente finalizar, já está em cima da hora, tem alguns versículos para a gente poder entender o que a Bíblia fala para nós sobre isso. O primeiro está lá em Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre,
tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Próximo, Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Romanos 12:2, que a gente leu no início. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o próximo, 2 Coríntios 10:5, destruímos os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, irmãos, além de todos os malefícios que o uso excessivo de redes sociais pode causar à nossa saúde mental, ela também afeta de maneira significativamente a nossa vida cristã. E, irmãos, não adianta a gente ter saúde mental se a gente não tiver uma vida cristã saudável. Porque de que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e, no fim de tudo, perder sua alma? De nada. Então, irmãos, vamos repensar um pouco a nossa relação com as redes sociais, com o ambiente social de modo geral. Por quê? Como eu disse no início, eu foquei em falar primeiro dos benefícios, porque tem muitos benefícios para a nossa vida. Só que, irmãos, a gente precisa entender os malefícios que isso traz. E, infelizmente, pelo tempo curto, eu poderia ter falado muito mais sobre os malefícios, que são muito maiores. As novas gerações têm sido bombardeadas com as redes sociais de uma forma absurda. Porque, eu tenho certeza, aqui tem irmãos de todas as idades, mas falando sobre mim, eu fui ter acesso a um celular, por exemplo, quando eu tinha por volta de uns 15 ou 14 anos, ou até mais, 16, não lembro, que foi eu que comprei, porque minha mãe não me deu, eu comprei. E a partir daí é que eu pude ter acesso. Vocês têm que lembrar e imaginar, irmãos, que hoje crianças recém-nascidas já têm acesso às telas. E isso causa um adoecimento mental gradual para essas crianças. E é por isso que o efeito Flynn, que a gente comentou, tem sido revertido. Tem tido uma diminuição no coeficiente da inteligência gradual ao longo do tempo. Irmãos, se a gente parar para pensar, onde a gente vai chegar com isso? Em que ponto a gente vai chegar? Hoje a gente consegue ver os absurdos que isso causa. E se a gente parar para imaginar daqui a 10, 15, 20, 50, 100, 200 anos, o que vai ser da nossa sociedade? E o pior, irmãos, o que vai ser da Igreja de Cristo? Aonde vai chegar? Talvez a gente está atrasando o retorno do nosso Salvador, porque a gente não tem inteligência o suficiente para preparar o caminho. Irmãos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui. Diferente de um ano atrás, hoje eu estou muito mais tranquilo. Estou muito mais calmo. Eu não tenho certeza se eu fui completamente curado, irmãos, mas estou vivendo muito melhor. Muito obrigado.